Pessoas, tudo bem? Como estão? Muito bem, gente. Então, hoje nós vamos trabalhar um pouquinho com o construto de grupos psicoterapêuticos. E aí, de novo, é um tema enorme, bem grandão. Então, vamos tentar aí atravessar um pouco do que a gente entende, né, desse processo grupal dentro do construto psicoterapêutico. Esse é um tema, gente, em que, assim, eu sempre comento que para falar sobre o que é um grupo, o que denominamos, né, de grupo terapia, há que se ter um pouquinho de conhecimento sobre a psicopatologia, tá? Sobre os processos clínicos, sobre a psicossomática, sobre a intervenção institucional, sobre a análise institucional, enfim. Então, assim, é importante vocês entenderem que esse é um tema, vocês vão ler o livro de Zimmermann, né, vão realizar o fichamento dele, e ali vocês vão perceber a necessidade de um aprofundamento, vamos dizer assim, teórico, minimamente, né? Ou seja, uma leitura específica do que é a psicopatologia. Nesse momento, vocês estão transitando em duas disciplinas, né? Que tratam sobre o tema. Então, comigo, psicopatologia 1 e psicopatologia 2 com o Marcelo. Então, acredito que isso vai dar sustento aí a algumas coisas que eu vou trazer, beleza? Mas não se esqueçam que é importante esse aprofundamento teórico para, então, ele se tornar também interventivo, né? No que a gente entende, então, aqui de intervenção em grupo terapêutico. Ou, no caso aqui, psicoterapêutico com a participação de um psicólogo, de um psiquiatra ou de um médico, enfim, né, mesmo que seja com alguma outra especialização, desde que ele, residência, né, desde que ele tenha especialização também nessa questão da arte, né, vamos dizer, terapêutica em grupos, tá? Quando falamos sobre grupo terapêutico, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que sempre há uma forma de acolher pessoas, tá? Então, não nos esqueçamos de que realmente somos apenas sujeitos frente a outros sujeitos, né? E aí a gente precisa cuidar um pouco, ser sensível, vamos dizer assim, com aqueles que estarão dentro dos grupos, tá? O tema, na verdade, assim, a base que eu tenho, né, para falar sobre grupos psicoterapêuticos, primeiro é em função da minha experiência, já trabalhei bastante com isso, e o segundo lugar é Zimmermann, né, gente? Então, assim, claro, também a minha leitura em Pichon Rivière, vocês já sabem, mas Zimmermann é um autor, né, que escreve bastante com Osório, e ele é um autor brasileiro, isso que é interessante, todo o trabalho dele, a pesquisa dele, né, realizada principalmente em São Paulo e Rio de Janeiro, ele trabalha com isso, inclusive, no doutorado, no pós-doutorado, e aí começa a escrever um pouco, tanto que ele e Osório fazem parte do que a gente chama de escola brasileira, então, de desenvolvimento e manejo de grupos, tá? Um grupo psicoterapêutico, então, é um grupo, gente, que está organizado a partir de uma abordagem específica da psicologia. Então, assim, a primeira coisa, para ser um grupo psicoterapêutico, é necessário, então, esse ordenamento, essa organização, leitura, intervenção, procedimento, técnica, enfim, né, a atuação, intervenção e análise daqueles que estarão dentro do grupo psicoterapêutico estarão para uma abordagem. Em segundo lugar, é a presença, então, de um psicoterapeuta, tá, gente, psicólogo, psiquiatra, ou como eu falei, neurologista, ou alguém que tem uma especialização, uma pós-graduação, e também, assim, há que se tomar um pouquinho de cuidado, porque bem sabemos que existem várias especialidades hoje transitando nesse lugar de grupo psicoterapêutico, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso, e principalmente qual é e é o que a gente infelizmente encontra muito, essa questão da fragilidade da formação daqueles que trabalham com o grupo, tá? Para entender um pouquinho esses lugares. Olha lá, quais são os elementos grupais? A gente começa aqui falando sobre ambiente e clima, o que seria isso? O local. Por favor, começou um grupo, você não chega lá na hora que começa o grupo não, tá, gente? A gente sempre chega uns 10, 15 minutos, meia hora antes, assim que eu falo para os meus orientandos, justamente para a gente entender um pouco sobre o ambiente e como é que pode ser realizada essa intervenção. O ambiente normalmente é amplo, né, mas ele também entra no construto de fechado, ou seja, aqui também é importante. Se nós estamos falando sobre uma abordagem sistêmica da psicologia, né, nós temos que entender que num grupo psicoterapêutico há que se ter o que a gente chama o respeito, né, pelo sigilo terapêutico.
psicoterapêutico. Então, esse ambiente também precisará ser fechado, né? Justamente para que a gente consiga manter esse lugar, né, da transferência, da contra-transferência, da construção de um setting psicoterapêutico grupal, tá? Aí tomar um pouquinho de cuidado, observar se esse ambiente é muito escuro, muito claro, se há necessidade, dependendo de qual é a abordagem que você segue, por exemplo, sei lá, psicologia corporal haitiana, normalmente há a questão da intervenção, né, traz essa questão da corporeidade, ou até mesmo a questão de um grupo psicoterapêutico, por exemplo, de intervenção sistêmica relacional, ou psicodramática, que também há, né, grupo psicoterapêutico de intervenção psicodramática, normalmente há que se ter, então, um ambiente forrado, que a gente chama, né, porque as pessoas vão ficar descalças, enfim, né, porque vão se valer da corporeidade para performatizar aquilo que estará, então, para a psicoterapia grupal. E como é que esses conteúdos serão, então, compartilhados nesses ambientes? Tempo determinado, tá? Como eu trabalho com a técnica de grupos operativos psicoterapêuticos, que também é uma outra ordem, gente, lá na revisão, eu vou deixar bem detalhadinho para vocês, eu já gravei, inclusive, o que é essa questão do fechado, do aberto, do psicoterapêutico, do operativo, do dramático, porque às vezes dá uma misturada mesmo. Aqui é importante entender assim, vai depender muito do teu público, da tua demanda, tá? Grupos operativos é em torno de 1 hora e meia, 2, tá? Às vezes há um intervalinho, pode chegar até 2 horas e meia, 3, mas isso contando com o aquecimento, o rapport, o desenvolvimento, né, das tarefas, ou da performance, ou da fala, ou do discurso, enfim. E ao final também a questão do compartilhamento, ok? Então, prestar um pouquinho de atenção nessa possibilidade. Você vai sentindo também o grupo, né, a demanda desses sujeitos. Objetivos, gente, grupo, lembra lá a questão do grupo operativo, tem que tomar um pouco de cuidado também sobre o que é agrupamento e o que é grupo. O grupo precisa trazer essa questão do objetivo. Então, um aquecimento, a construção do movimento técnico, o processo identificatório, por que é que estamos ali? Sempre se perguntar sobre isso, revisitar essa questão dos objetivos. E não se esqueçam que num grupo psicoterapêutico, há que se realizar o que a gente chama de contrato, né, psicoterapêutico, como se estivéssemos lá no psicodiagnóstico diferencial, né, que é o que a gente vai trabalhar, inclusive, em psicopatologia 2 na última aula, anterior à revisão. Há que se realizar muito bem o contrato, tá? Com os sujeitos, como é que vai acontecer, qual é o período, a questão do ambiente, deixar muito bem detalhadinho, isso na fala, né? Mas também há outra coisa, às vezes as pessoas acham assim, que no grupo psicoterapêutico, então não preciso assinar nenhum termo de consentimento livre esclarecido. Sim, tomem cuidado com isso, tá? Por quê? Porque, enfim, né? Para estabelecer, deixar tudo bem certinho quanto a essa questão da contratação, ok? Materiais e recursos do que é que você vai precisar, tá? Então, tomar um pouquinho de cuidado com isso, a questão da exposição, né? Esses materiais, eles possibilitam as exposições, olha ali, ó, dialogadas, então, desses conteúdos que são trazidos aos grupos. Muito bem. Um grupo psicoterapêutico, por exemplo, fala sobre passos, tá? Esses passos devem ter clareza. Então, no início, né? Gente, eu trabalho de que forma? Ou 3 ou 5. Ok? Isso enquanto experiência a partir do grupo operativo. Ou 3 tempos, né, que seria o aquecimento, o desenvolvimento da atividade, né, da tarefa, ou, enfim, olha lá, da expressão dialogada, ou da roda, ou do bando, tem um monte de nome que a gente pode dar no círculo restaurativo, depois vocês vão ver que é diferente, mas, enfim, realiza-se, então, esse aquecimento, esse rapport, a apresentação, o contrato, o desenvolvimento técnico ou o desenvolvimento da tarefa e o compartilhamento, ou seja, o feedback e a finalização do grupo, tá? Há que tomar também um pouquinho de cuidado sobre o cronograma. Se você tem, assim, sei lá, a possibilidade de somente 5 grupos com aquela população, o que é que você vai fazer? Quais são os objetivos específicos? Deixar muito bem delimitado. Número de participantes, tomar também cuidado com isso, tá, galera? Porque, assim, ó, o que eu gosto, no máximo 20, tá? O que é possível, bem mais do que isso, né? Nós trabalhamos aí com os equipamentos urbanos, também de atenção psicossocial, e bem sabemos que nós temos uma população muito grande, então a gente também tem que problematizar isso. Quem sabe criar, né, mais grupos para conseguir manter essa questão, olha lá, da possibilidade da expressão dialogada, tá? No grupo, vamos nos lembrar de que o sintoma, quem fala sobre o sintoma é aquele que o sente, né? Aquele que está para o lugar de sofrimento e do
mal-estar, então tem que tomar um pouquinho de cuidado com esses lugares. Compartilhamento, perguntas e conclusões. Então, assim, o grupo psicoterapêutico, ele deve permitir um resgate daquilo que está para o lugar do sofrimento, do mal-estar e do sintoma do sujeito, tá? E aí, principalmente, no movimento, ou seja, aquilo que vai ser realizado nos grupos psicoterapêuticos, isso possibilita uma síntese, um feedback, um fechamento, um compartilhamento que seja resolutivo e funcional para aquele sujeito, né? Inclusive, nós conseguimos realizar encaminhamentos possíveis de integração, socialização e até ressocialização desse sujeito, tá? A psicoterapia grupal, então, ela consiste no uso de teorias, técnicas, procedimentos e instrumentos, né, da psicologia para atingir, então, esse cunho, né, de objetivo psicoterapêutico em pacientes que estão em situação de sofrimento, tá? Vamos lembrar rapidinho de onde é que isso surge. Quando a gente fala sobre psicoterapia grupal, isso, é claro, nasce com a psicologia, com essa intervenção, né, alusiva ao tratamento psicoterapêutico, mas não vamos nos esquecer que a questão da cura em movimento grupal, ela é muito antecedente a esse processo, né? Então, essa questão de... Depois vocês vão ver, inclusive, lá nos círculos restaurativos, como isso acontece há muito tempo. Mas a gente tem mais ou menos datado, em torno de 80 mil anos atrás, gente, pensa, é bastante tempo, claro, cosmologicamente, geologicamente, não é nada, segundos, né? Mas, se a gente fala sobre o desenvolvimento da população humana, ou seja, da nossa espécie, é importante lembrar que as sociedades primitivas realizavam também essas metodologias de cura em processo grupal através dos curandeiros, dos xamãs, né? E aí isso vai atravessando, né, o que a gente chama de 7 mil anos, né, ou seja, que traria essa questão da linguagem, da significação, da simbolização, da ritualização do que é a cura, e isso também acontecia por metodologia grupal. Então, nós temos a questão de um aprofundamento de técnicas, né, de cura grupal, principalmente ali ó, a questão do meio mágico, do fantasmático, né, na Idade Média, e aí a gente tem os primeiros trabalhos, né, sobre a existência de uma psicodinâmica estruturada e organizada a partir de Freud, falando sobre essa instauração, né, o sujeito que está inserido principalmente na psicodinâmica familiar. Moreno, então, vai iniciar os trabalhos, né, com essa questão do que é o grupo enquanto cura, ele sai, lembra lá? Sai dos hospitais, cria o teatro da performance, né, performático, e aí, olha ali, o enfoque, ele se torna outro, né, é um enfoque psicodinâmico, que traz a questão de influência dos grupos sociais, da estrutura cultural, daquilo que a gente vem vivendo enquanto societria, enquanto sociedade. Adler e Jung, né, com a questão da psicologia analítica também, intervém, né, porque traz essa questão da estruturação do sujeito, da estrutura do sujeito frente aos grupos. Jung vai estudar a questão, né, dessa questão do que é o coletivo, inconsciente, consciente coletivo, contrapõe esses lugares. Moreno com psicodrama, que a gente já viu. Rogers, né, maravilhoso, que traz a questão desse humanismo, né, ou seja, dessa visão contemplativa do que é o movimento de cura através desses processos do que é o existir, né, frente aos movimentos grupais. E aí surge, gente, ali, ó, surge o primeiro trabalho de Friedrich Perls, né, gente, o criador, então, da psicoterapia gestáltica sobre os grupos, traz a questão dos princípios gestálticos, da inserção dos sujeitos nos processos grupais e como isso poderia intervir no processo psicoterapêutico dele. Em 1957, surge então a análise transacional, que também vai trazer essa questão das figuras parentais, né, que também é bem interessante. Muito bem. Psicoterapia de grupo, então, ela é iniciada por Pretty, né, em 1905, ao induzir os sistemas de classes coletivas, olha lá, Gestalt. Em 35, nós temos o primeiro grupo, né, de alcoólico, na época, né, eram denominados como alcoólatras anônimos. Nós temos, então, no Brasil, olha a escola aqui brasileira, tá, do que a gente chama de desenvolvimento e manejo de grupos, condomínios, tá, a gente começa a trabalhar com a hipnose, com grupos, então, com os grupos dos alcoólatras anônimos. Em 1921, nós temos Moreno com o Teatro da Espontaneidade, em 36, Pichon Rivière com os grupos operativos, e em 54 surge, então, a dissertação, na verdade, a tese, né, de Zimmermann, que traz essa questão da livre docência, ou seja, ele trabalhava e pesquisava o processo grupal e as aprendizagens grupais, e como a gente conseguiria inserir isso como técnica, então, para acolhimento das coletividades. Não vamos esquecer de uma coisa, nem todo mundo, seja lá em 35, 21, 36, 54 ou 2020, tem acesso à psicoterapia individual.
Lembrando que nós não tínhamos um matriciamento de acolhimento psicossocial naquela época. Então, o que mais se buscavam eram formas, né, de que as pessoas tivessem, então, direitos, na verdade, meios, né, para alcançar esse lugar de elaboração, né, ou seja, de um trabalho diante daquilo que o fazia sofrer. E aí aqui, ó, eu trago para vocês de novo essa questão do que seria esse caminho, né, então, histórico do grupo terapêutico, e o que eu quero é que vocês não se esqueçam que no Brasil nós temos expoentes importantes do que seria então essa psicologia grupal, e no momento nós temos várias pessoas pesquisando sobre isso, mas a gente não pode se esquecer que a psicoterapia grupal, ainda que não leve esse nome, ela atravessa todas as áreas da psicologia. Vocês vão ver nos exemplos que eu vou citar. Quais os objetivos do grupo psicoterapêutico? Vocês vão ver assim, o grupo terapêutico, porque não tem grupo psicoterapêutico. Gente, para ser psicoterapêutico precisa da presença, então, do psicólogo e da abordagem lá que eu mencionei. Só que é comum a gente usar, é um grupo terapêutico, tá? Mas eu costumo usar muito psicoterapêutico, mas até para você saber. O principal é a questão do acolhimento, óbvio, né? Mas também o grupo psicoterapêutico vai trazer a questão do diagnóstico, da previsão e do tratamento desses pacientes que estão inseridos, né? Então, nesses equipamentos. No grupo, nós vamos tentar entender o campo somático, que a gente chama, o psíquico, o aparelho, ao mesmo tempo que entender qual é a estrutura social, sistêmica desse sujeito, né? E o que traria, né, enquanto continente mesmo desses transtornos e essa organização sistêmica desse sujeito frente a tudo aquilo que ele vivencia. A etiologia dos transtornos, o diagnóstico, indicações de psicoterapia em caráter preferencial, olha que importante, aqui Zimmermann, e vocês vão ler isso muito no livro, ele atravessa muito esses lugares do que é esse lugar do diagnóstico, do tratamento, do controle, do manejo, mas ele trabalha muito com a questão do acolhimento. E, inclusive, ele traz muito assim, vamos tentar no grupo tentar compreender um pouco esse lugar do que é o habitual de um organismo, né, daquele indivíduo que estaria, então, fragilizado, doente, vivenciando o sofrimento, mas também entender um pouco como é que ele consegue mobilizar e criar e desenvolver habilidades justamente nessa identificação e nessa troca com aqueles que estão inseridos no grupo, tá? Por que indicar, então, a psicoterapia grupal? Pacientes com rejeição à psicoterapia individual acontece bastante, tá, gente? Essa questão, assim, de todas aquelas muitas resistências, né, que a gente pode permitir emergir aí, ou às vezes nem permitirem, um mecanismo inconsciente mesmo de esquiva, né? Então, não quero me ater comigo mesmo em frente de uma pessoa. O processo grupal, a gente traz muito a questão da performance, então é como se esse temor fosse diluído nos muitos elementos que ali estão. Existe, então, essa questão da experiência, né, experiência, inclusive, de estar com outros sujeitos falando sobre esse construto de saúde e doença. É uma associação, então, a terapia individual também pode ser. As pessoas têm muito assim, se está em psicoterapia grupal, não pode estar no individual, pode sim, tá? Confesso para vocês que a partir da minha experiência, o que eu venho percebendo assim, se ele está em um grupo, por exemplo, operativo de orientação psicanalítica, está na clínica como psicoterapeuta de ordem behaviorista, eu confesso para vocês que às vezes pode acontecer aí alguma questão. Sei lá, então pensem comigo, ele está lá em um grupo psicoterapêutico rogeriano, né, humanista, e aí na terapia individual ele está, enfim, com uma outra abordagem que é um pouquinho mais focal em outros deveres. Podem acontecer determinados, não conflitos, não é isso não, mas impasses, o sujeito mesmo pode acabar perguntando, nossa, mas aqui o meu grupo terapeuta falou isso e lá o meu psicoterapeuta falou aquilo. Então, o que eu vim percebendo e até nas leituras é que é necessário sim afinar esses lugares e principalmente haver uma troca, uma comunicação entre esses dois processos, né, entre esses dois coordenadores, vamos dizer, um que estaria para a ordem individual e outro que estaria para a ordem grupal, que na verdade estão falando sobre o mesmo sujeito, o mesmo indivíduo.
Fatores econômicos, escassez de tempo, claro que sim, né, queridos? Olha o que eu falei ali, nem todo mundo tem condições de pagar a psicoterapia individual, e a questão do estímulo ali ficou meio cortadinho, a socialização e reintegração dos sujeitos nesses processos grupais, beleza? Eu vou parar o vídeo aqui e aí a gente vai transitar, então, para esse construto da praxis da psicoterapia em grupo, grupal, tá bom?